Alô guerreiro, como é que você tá? Tô aqui como prometido para compartilhar com vocês o meu resumo de história sobre a ocupação pré-colonial do estado de Pernambuco. Mas antes eu gostaria de trocar algumas palavras com vocês, como por exemplo, agradecer as 86 visualizações do vídeo passado, esse vídeo aqui. Caso você não tenha visto, clica aqui que vai abrir outra aba. Nesse vídeo você tem um resumo de geografia falando sobre demografia. Também quero pedir desculpas porque esse vídeo ficou um pouco embaçado, um pouco desfocado e eu vou explicar por quê. Como eu gravei com a 50mm e usei uma abertura de 1.8, ela me dá um campo de pouco espaço. Então, mesmo que eu crave o foco em mim, eu não posso me movimentar muito. E como isso ocorreu no vídeo passado, acabou variando o foco. Então me perdoem, eu espero que nesse vídeo não fique assim. Antes de continuar o vídeo, pessoal, eu peço que você ajude na divulgação do mesmo, deixando o seu like e fazendo a sua inscrição. Por quê? Porque hoje eu fiz a minha inscrição no NUSS. O que isso tem a ver? Eu eu aumentei a minha expectativa, eu estou me desafiando. Por quê? A minha intenção com vocês é fazer um vídeo todos os dias. Hoje eu tive a primeira aula sobre história, tá bom? Com também o primeiro tópico do edital, ou pelo menos o professor achava que estava dando o primeiro tópico do edital. E a minha intenção é todos os dias, assim que eu chegar em casa, compartilhar com vocês. E qual é a minha técnica, qual é a minha outra técnica que eu estou fazendo dessa vez, que eu não fiz para a Polícia Militar. Eu não estou levando o caderno para a aula, eu estou levando apenas 2 folhas. Hoje eu levei 2 folhas e acabei escrevendo só a parte da frente, porque foi o necessário, foi o que realmente a gente vai usar para a prova. Dessa maneira, eu escrevo do meu jeito, porque geralmente no caderno a gente não quer escrever tudo bonitinho, então eu escrevo tudo do meu jeito. Quando eu chegar em casa, eu tomo banho, converso um pouco com a minha esposa, janto, coisas que eu fiz hoje, e logo após eu passo esse assunto para o caderno de uma forma organizada. Dessa maneira eu estou revisando o assunto. E além disso, eu estou armando material para compartilhar com vocês a minha revisão, o meu resumo, o que eu pude aprender na aula. Então, se você compartilha o vídeo, se você deixa seu like, se você faz sua inscrição no canal, primeiro que você recebe o vídeo, você fica atualizado. Segundo que você vai me dar mais ânimo para continuar com esse objetivo. Eu sei que o melhor é para mim, mas eu também quero arrastar aquelas pessoas que realmente têm o sonho de ser um bombeiro militar. Então vamos para o primeiro tópico do edital da PM. Lembrando, nós estamos estudando para o bombeiro militar com o edital da polícia. O NUSS, pelo menos o NUSS, crê que a prova tenha o mesmo assunto. E como isso ocorreu anteriormente, todo mundo crê nisso. Então nós vamos estudar pelo edital da Polícia Militar de Pernambuco, a qual o primeiro tópico diz o seguinte: ocupação pré-colonial do atual estado de Pernambuco. Ocupação pré-histórica de Pernambuco, características socioculturais das populações indígenas antes dos primeiros contatos euro-americanos. O que é que esse ponto, o que é que esse primeiro tópico de edital quer que você aprenda? Que bem antes da chegada dos portugueses já existiam habitantes aqui. E segundo a minha pesquisa, existiam cerca de 9 milhões de habitantes. Viviam aqui tranquilamente, viviam aqui saudáveis, viviam aqui do que a terra dava para eles, eles viviam tranquilamente. Imagine comigo: Recife, Olinda, Paulista, Abreu Lima e Igaraçu. Cada um era uma tribo, cada tribo tem a sua religião, cada tribo tinha o pajé, figura masculina,
que comandava tudo. Logicamente que existiam alguns atritos, pois de repente um invadia o espaço do outro, um falava da religião do outro, e logicamente coisas que acontecem hoje em dia também. Daí a gente já aprende que esses povos tinham religiões, esses povos tinham quem mandava, certo? Mas agora nós vamos aprender quem é Cristóvão Colombo, o que ele tem a ver com os índios, quem é esse cara. Cristóvão Colombo foi um dos primeiros europeus a pisarem nessas terras que ele jurava que era a Índia. Cristóvão Colombo foi o primeiro homem a comprovar o que muita gente em sua época já desconfiava, que o mundo era redondo. Hoje a gente já sabe disso, mas naquela época muitos acreditavam que a Terra fosse achatada como um prato, que se navegasse para muito longe poderia cair pela borda. Então aí nesse momento a gente já sabe que Cristóvão Colombo chegou aqui e deu de cara com os habitantes e ele jurava que tinha chegado às Índias e você já deve estar se conectando com o que ele fez. Ele nomeou todos como índios. Cristóvão Colombo chegou aqui em 12 de outubro de 1492 e todos que aqui habitavam foram chamados de índios, como acabei de compartilhar com vocês. Então até agora a gente já sabe que os povos que habitavam aqui antes da chegada de Cristóvão Colombo, eles já antes e depois, logicamente, é porque antes da chegada de Cristóvão Colombo eles não tinham nome. Então os habitantes que aqui já tinham religião, eles já tinham organizações, eles já tinham um estilo de vida. Cristóvão Colombo, um navegador português, chegou aqui jurando que estava nas Índias e nomeou todos como índios. Nesse momento a gente vai falar sobre outro cara, Américo Vespúcio. Quem é ele e o que ele tem a ver com a história. Américo Vespúcio era o responsável pela logística das embarcações de Colombo. O primeiro na navegação na costa americana. Em 1497, após a morte de Berardi, que pra gente não interessa quem é, Vespúcio assume o comando da filial em Sevilha e embarca em sua primeira viagem com destino às Índias. Só na viagem de 1501, iniciada em Portugal, Américo Vespúcio, que se convence que as terras não fazem parte da costa asiática, mas sim um continente até então desconhecido, que ele chama de Um Novo Mundo, que foi o título do seu livro, né? Novos Mundos, que, ou em sua homenagem, recebe o nome de América. Então a gente ficou sabendo aí que Américo Vespúcio, ele organizava a logística de Colombo, né? A logística das embarcações de Colombo. Sem Américo, essas embarcações, essas aventuras não existiriam, porque precisa da logística. E a gente também sabe que ele chegou aqui e descobriu que não era as Índias, e sim um novo continente, um novo mundo. Consequentemente, o nosso continente ele recebe o nome de América. Exatamente no Nordeste, que é o nosso foco do edital, a arqueóloga Niad Guidon descobriu através de fósseis. O que são fósseis? São ossos, vestígios embaixo da terra, que através do carbono 14 a gente consegue identificar de que época são aqueles fósseis. E a pesquisadora ela descobriu que por causa dos fósseis, ela descobriu que já existiam habitantes aqui há 48 mil anos. Isso é muito importante para as descobertas, e nesse momento é muito importante para nós. Porque a gente já sabe que há 48 mil anos atrás
já existiam habitantes. A gente já sabe que esses habitantes eram cerca de 9 milhões. A gente já sabe que eles tinham uma organização sociocultural muito forte. A gente já sabe que eles tinham líderes representados por figura masculina. A gente já sabe que eles tinham uma forma de vida. A gente já sabe que eles tinham suas religiões, certo? E que depois que Cristóvão Colombo chegou aqui, ele nomeou todos que aqui habitavam de índios, porque a gente sabe que ele confundiu, ele achou que tinha chegado às Índias e não. Américo Vespúcio descobre que ele não chegou às Índias e sim a um novo mundo, e a partir disso o nosso continente recebe o nome de América. Em tão pouco tempo a gente já sabe tantas informações e todas diretas, sem enrolação, o suficiente para fazer uma boa prova. Falando mais a fundo das características socioculturais, basicamente da religião, sabemos que é uma religião politeísta, basicamente em mitos e espíritos. Como é que funciona? Eu posso dizer que certa tribo acreditava no sol, na lua, no fogo, nas histórias que ali rondavam, que eles acreditavam que poderia ajudá-los de alguma maneira, e de alguma não conta bem a fundo, mas eles usavam aquilo como forma de se proteger e acreditavam naquilo, certo? Então, basicamente isso é uma religião politeísta acreditada em mitos e espíritos. A organização social figura do homem mais velho. A terra era comunitária e eles desconheciam a escrita. Por isso que muitos dizem só a história quando há escrita. E com essa informação a gente já sabe de mais uma coisa, que não é assim. Antes da escrita já existiam. Então deu para entender mais ou menos. A organização social é a figura do homem mais velho, o pajé. Com isso você já imagina que nem toda tribo acredita do que a outra acreditava. Tinham costumes diferentes, tendo assim algumas desavenças. Foi o que eu, em meio à explicação, compartilhei com vocês. Existiam algumas brigas, porque cada um acreditava na sua religião, coisa que infelizmente hoje ainda existe e ainda foi tema da redação do Enem. Então, há muito tempo já tinham essas desavenças. Vamos para o outro tópico, que é grupos instalados em Pernambuco. Qual eram as tribos que aqui em Pernambuco, que é o nosso foco, estavam instaladas? Tabajaras, no litoral, Caetés, no litoral, e os Cariris, no interior. Eu vou falar um pouco sobre cada uma dessas tribos, que é a parte final do nosso resumo. Porque eu acho importante você saber as tribos e saber sobre elas, né? Eu indico para vocês, vocês botarem no YouTube, Tribos Indígenas de Pernambuco. É um vídeo muito top. É um vídeo muito top. E apesar desse assunto não ter caído na PM, infelizmente, a UPE só fez deixar muitos professores empolgados, é um assunto muito interessante. Então, imagina um vídeo feito, eu acho que em 2014, eles falando de coisas que aconteceram antes, que resultam até hoje. Então é um vídeo muito interessante, eu vou deixar o link em alguma parte do vídeo, vai aparecer nesse momento. Então vamos lá. Grupos instalados em Pernambuco, Tabajara, Litoral, Caetés,
litoral, Cariris no interior. Tabajaras, povo indígena que habitou no litoral brasileiro, no trecho entre a foz do rio Paraíba e a ilha de Itamaracá. No século XVI, eram 40 mil indivíduos que se aliaram aos colonizadores. Fator muito importante. Os cariris se aliaram aos portugueses. Está errado. Os tabajaras se aliaram aos portugueses. E o que influenciou isso foi o fator da religião. A religião dos tabajaras era o que eles acreditavam, que estavam em Deus, nessa parte de espírito, era um pouco mais próximo dos portugueses, né? Então eles se aliaram, viraram aí eternos aliados. Aqui tá, eu escrevi até isso na aula de hoje. Tabajara se aproxima dos portugueses, a religião é muito próxima e são eternos aliados. Vamos falar de outra tribo. Caetés, povo indígena de língua tupi, que habitou o litoral brasileiro entre a ilha de Itamaracá ao rio São Francisco por volta do século XVI. Eram cerca de 75 mil indivíduos. E os cariris habitavam ao oeste do continente, originários da Ásia. Chegaram ao Novo Mundo pelo rio Amazônia e Tocantins. Então, caetés, cariris e tabajaras habitavam o Pernambuco. O tabajaras e caetés eram as tribos que habitavam o litoral e os cariris que habitavam o interior. Pesquisem, existem mais tribos existentes e que existiram em Pernambuco, mas nesse momento a gente chega ao fim de mais um resumo, é basicamente isso. Para encerrar, vamos fazer mais um resumão para você ver que o assunto não é difícil, não é bicho de sete cabeças, não precisa enrolar para falar sobre esse assunto. Hoje a gente aprendeu que, graças à pesquisadora Niede Guidon, ela descobriu que aqui no Nordeste, cerca de 48 mil anos atrás, já existiam habitantes. A gente também sabe que, através de pesquisas, eram cerca de, ao todo, 9 milhões de nativos. A gente também sabe que Cristóvão Colombo foi um dos primeiros a comprovar que a Terra era redonda, porque naquela época eles achavam que a Terra era quadrada. Quanto mais você navegava para dentro, você corre o risco de cair pela beirada. A gente também sabe que Cristóvão Colombo chegou aqui em 12 de outubro de 1492 e, como eu disse, achou que tinha chegado às Índias, nomeando assim todos como índios. A gente também sabe que Américo Vespúcio, ele era responsável pela logística de Colombo, foi promovido, fez sua viagem. Em 1501, ele iniciou uma viagem a partir de Portugal e ele se convence que nosso continente não é a Índia, em si um novo continente, um novo mundo. A gente também sabe que os povos que aqui habitavam tinham religião, que era a religião politeísta, baseada em mitos e espíritos. A gente também sabe que a organização social era a figura do homem mais velho, a terra era comunitária e eles desconheciam a escrita. Aí a gente acabou de ver que
Tabajaras, Caetés e Cariris eram índios, eram tribos que estavam localizados aqui em nosso Pernambuco. Os Tabajaras no litoral, os Caetés também no litoral e os Cariris no interior. Assunto muito bem dado. Se você sabe de mais alguma coisa que eu não comentei aqui, por favor, deixa nos comentários. Se você tem algo a reclamar, também deixa aqui nos comentários, por favor. Seja construtivo, seja uma opinião construtiva. Dessa forma eu melhoro, você melhora, nós melhoramos e todos nós aprendemos. E se Deus quiser, todos nós passamos. É isso aí, eu espero que você tenha gostado de mais um resumo. Amanhã no NUSE a aula seria de matemática, mas não vai ter aula de matemática, então eu não sei qual é a aula de amanhã, só sei que vai ter. Eu faço um resumo para vocês da aula e compartilho. Fiquem ligados, não esqueçam de deixar o like e fazer sua inscrição no canal e até o próximo vídeo. Não deixe de estudar, o edital já está na porta. Muito obrigado por sua visualização e até a próxima. Valeu, guerreiro!